Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Vou morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra, algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego Tua palavra, até o final. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego Tua palavra, até o final. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Vou morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra, algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada vou pregar até morrer. Eu vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, Jesus me acompanha. quando animo os irmãos, Jesus me acompanha. quando prego Tua palavra, Jesus me acompanha até o final. E no vale das montanhas, Jesus me acompanha. quando animo os irmãos, Jesus me acompanha. quando prego Tua palavra, Jesus me acompanha até o final. Até o final. Até o final. Canção número 88. Ó Deus eterno, como é bom agradecer-te e cantar hinos em Tua honra, ó Senhor. É bom anunciar de noite e de manhã com a música de instrumentos e com a melodia do coração. Vamos cantar, igreja. Ó Deus eterno, Tuas obras me alegram. Que grandes coisas Tu tem feito, ó meu Deus. Como é difícil entender Teus pensamentos. Longe de Ti, nossa vida é em vão. Tu me tornas Forte com a convicção que Tu és justo e és meu defensor. Ó Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno. Em Teu ser um doce canto gozarás. de alegria cada dia. Embora provas e tristeza enfrentarás, em Teu ser um doce canto cantarás. Cântico celeste a noite será em Teu coração, embora na aflição.
Hoje ores, hoje sirvas ao Senhor. Logo o sol brilhará em teu coração. Cântico celeste, Cântico celeste, terás em teu coração, em teu coração, embora na aflição, fácil é cantar quando reina a paz. É melhor cantar quando vem a dor. É melhor cantar quando vem a dor. Quando vem a dor, é melhor cantar. Podemos sentar. Bom dia, igreja. Hoje a gente vai inverter, a ceia e a oferta vai ser no final. E a gente vai continuar refletindo sobre o Sermão da Montanha e analisando nele o caráter de Jesus. Antes de começar, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por mais um domingo que estamos reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos reconhecer o Senhor em nossa vida. Obrigado por termos fé em Ti e reconhecemos o Teu amor, o Teu cuidado em cada detalhe de nossa vida e também na vida da nossa igreja. Abençoa esse momento que vamos refletir na Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir. Em nome de Jesus, te oramos gratos. Amém. A gente vai continuar refletindo no Sermão da Montanha lá de Mateus 5, do 3 ao 12, e hoje a gente vai ver Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, versículo 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Essa versão é a versão... Eita, tá falhando aqui. Isso, essa é a NTLH. Mas na NVI, que a gente comumente usa, felizes os humildes, pois receberão a terra por herança. E também eu trouxe em outra versão que também ela traz um outro sentido, que é na Almeida revisada e atualizada, aqui embaixo. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Então a gente vai refletir, continuar refletindo sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, se você analisar todas elas, quando você vê na Bíblia, elas vão nos indicando os ensinamentos de Jesus para salvação, né? Que ele começa lá no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então é sempre indicando a salvação, ser filho de Deus, receber o reino de Deus, receber a salvação, sempre indicando como poderemos
ser aprovados e ter um caráter aprovado por Deus. E como Jesus é o Filho de Deus, aprovado por Deus, Jesus também tem em si todas essas características. E no versículo de hoje, a NVI traz como humilde, mas a Almeida traz como manso. Então, a mansidão é uma face da humildade. A humildade é uma qualidade muito complexa e ampla. Então, hoje eu vou me restringir só ao manso. Mas eu tenho até uma sugestão de leitura para vocês, que é um livro Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray, que é muito bom sobre humildade. Foi o primeiro livro que eu consegui ler no celular 100% no ônibus. Eu fiquei muito feliz e marcou muito e ele fala muito sobre todas essas faces da humildade, da mansidão, da realidade, como tratar as pessoas. Então a mansidão, ela é uma face da humildade, também é uma face da sabedoria, que uma pessoa sábia, ela também é uma pessoa mansa. E aqui ele fala, bem-aventurados significa felizes, sortudos. A gente não usa muito bem-aventurados no nosso linguajar comum, no nosso dia a dia, mas a gente pode traduzir como felizes, são os que assim são, bem-aventurados, sortudos. Então é uma direção para felicidade, para bem-aventurança, para a gente poder ser aprovado por Deus. E ele fala que tem uma promessa: por sermos mansos, por sermos humildes, receberemos a terra, né? Herdarão. E quem herda? Quem herda é o filho. O filho herda. Não é conquista, é direito, né? Então ele meio que diz, por vocês serem mansos, por vocês serem humildes, vocês serão filhos de Deus e herdarão a terra, né? A terra prometida, a salvação, o reino de Deus. E como filho ele herda, ele não conquista, você é manso para eu valer, agora eu mereço. Não, o filho ele merece por ser filho, por ele ser filho. Ele não conquista, ele não tem mérito, ele é filho. Então é meio que vai dizendo, para vocês serem filhos de Deus, tem que ser humildes e mansos como Deus. Eu trouxe até uma imagem com os antônimos e sinônimos de mansidão. Não sei se vai dar para ver direitinho, ficou meio escuro, mas aqui em vermelho tem os opostos. Então o oposto é violento, atemorizado, aterrado. Vamos ver um mais fácil de entender: bravio, bravoso, serval, meio difícil, pávido. Então os semelhantes a manso, é tranquilo, é calmo, é amoroso, é sossegado, é sereno, é seguro, é quieto. Então, olhando assim a palavra manso, dá para a gente entender o que é ser manso e o que não é ser manso. E para mim, fazer essa aula, essa pregação é um desafio, porque a mansidão hoje tem sido um desafio para mim. Ser manso. O meu caráter, com o estresse, com o cansaço, eu tenho tido muita facilidade de não ser manso. Principalmente com Jéssica, com Joyce. Joyce, agora ela não quer ir para a igreja. Aí, vamos para a igreja, Joyce? Você não quer ir para a igreja? Eu pensei que isso acontecia na adolescência, mas a menina tem 2 anos e já está assim. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero botar roupa, eu não quero comer. É uma agonia danada. E eu confesso que às vezes eu perco a paciência com ela. Às vezes eu perco a paciência com Jéssica, com os problemas de casa, com os problemas do trabalho. E mansidão para mim não tem sido uma área fácil. Ano passado eu acho que era mais fácil, mas hoje eu acho que tem sido uma pedra no meu sapato, e Deus direcionou para eu falar sobre mansidão aqui hoje como algo que eu tenho buscado aprender e para a gente aprender juntos. Então, a gente também vê nas bem-aventuranças o caráter de Jesus. E o episódio que eu acredito que seja onde Jesus foi mais manso para mim foi lá em João. Vamos ler lá em João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 1.
João 8, 1. Vamos ver na prática um episódio que Jesus foi manso. Versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo e todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se sentou para ensiná-lo. Então, ele chegou no templo, se juntou o povo, tudinho, uma multidão lá, e ele se sentou e começou a ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida a adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. Então, as autoridades ali da lei, os fariseus, os mestres da lei, eles trouxeram uma mulher que foi surpreendida em ato de adultério. Engraçado, trouxeram só a mulher, deixaram o homem para lá. O homem fugiu ou acobertaram o homem. Mas trouxeram a mulher nesse contexto, onde estava Jesus ali ensinando todas as pessoas, o povo, e fizeram que ela ficasse em pé. Aí meio que dá para entender que estava todo mundo sentado e essa mulher ficou em pé lá. E eles disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Então os mestres da lei, eles fazem essa cena e meio que enquadram Jesus nessa situação. Uma mulher foi surpreendida em adultério, Moisés diz para apedrejar. E você, o que tem a dizer? Parece uma situação tensa, uma sinuca de bico, como se diz. Um momento de tensão, um momento de estresse, um momento de provação, né? Colocaram ele à prova. E até a Bíblia diz, né? Eles estavam, no versículo 6, eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Então, era uma cilada armada, né? Era algo intencional para acusar Jesus. Se ele acusasse a mulher, ele se colocaria como juiz, mas ele não tinha sido instituído juiz. E se ele não condenasse a mulher, ele ia contra a lei de Moisés. Então, uma sinuca de bico realmente difícil de sair dela. E a reação de Jesus, para mim, mostra a mansidão dele. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão. Todo mundo sentado, ele lá parou. E aí, Jesus, você faz o quê? Você diz o quê? Ele: Jesus, bora! A mulher foi surpreendida em adultério, você vai fazer o quê? Ele lá. As pessoas queriam uma resposta e Jesus parou e ficou lá, inclinado, escrevendo no chão. Visto que continuavam a interrogá-lo, versículo 7, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Jesus mandou essa, e aí, quem tiver pecado, atira a primeira pedra na mulher. E voltou lá, ficou lá. Deixou o pessoal pensar. Vê que interessante a mansidão de Jesus. Versículo 9. Aos que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então a multidão estava lá para aprender. Chegou os fariseus, mestres da lei, trouxeram a mulher em adultério, deixou a mulher em pé, fizeram a cilada para Jesus. Jesus mandou: quem tiver pecado, atira a primeira pedra na mulher. Então voltou a reclinar e deixou as pessoas pensarem. Jesus só mandou uma frase, deixou eles pensarem, refletirem. E eles, acusados por sua consciência, foram saindo. A multidão foi se dispersando, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Acho que os mais velhos, como a gente viveu mais, pecou mais, errou mais, às vezes tem uma consciência, uma maturidade maior. E os jovens lá talvez estavam doidinhos para tacar a pedra na mulher, fazer justiça com as próprias mãos. Os mais velhos foram saindo, os mais novos também, até que ficou só Jesus e a mulher. Então Jesus se pôs de pé de novo. Então, enquanto todo mundo indo embora, Jesus lá, escrevendo no chão. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Jesus podia: por que você fez isso, mulher? Você podia ter morrido, agora só vê a sua vida.
Jesus podia ter dado uma bronca nela, Jesus podia ter feito um monte de coisa, mas ele só perguntou: ô mulher, onde estão eles? Ninguém condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá, de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Então, para mim, essa mostra a mansidão de Jesus, porque no meio dessa situação tensa, dessa cilada, desse momento energético, Jesus foi manso, calmo e muito sábio, com a sabedoria, com a humildade. Levou aquelas pessoas a mudarem a chave. Elas estavam querendo ali condenar a mulher pelo erro dela, condenar o outro. Jesus levou eles a refletirem no seu próprio coração, na sua própria vida. Se alguém tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então Jesus levou eles a refletirem a si mesmo. Será que eu tenho moral para condenar? Não. Aí foram saindo. E Jesus podia condenar. Jesus era o único ali que poderia tirar a primeira pedra, porque ele não tinha pecado. Mas ele mesmo não atirou. Ele mesmo não condenou a mulher, mas ele a repreendeu e disse para ela se arrepender. Agora vá, de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Então a mansidão, ela não é permissividade. Você ser manso, as pessoas vão fazer tudo de errado comigo, eu não vou dizer nada, não vou fazer nada. Não, isso não é mansidão. Aqui Jesus, ele mostra o exemplo de mansidão com seriedade. Ele não foi permissivo com o pecado da mulher. Continue no seu adultério, vá, siga a sua vida. Não, abandone a sua vida de pecado. Mansidão é diferente de permissividade. As doutrinas falsas, elas devem ser desmascaradas. O pecado, ele tem que ser combatido em nossa vida, em nossa igreja, em nossas famílias, em nossas casas, em nossos relacionamentos. As injustiças devem ser confrontadas. A gente não pode aceitar as coisas erradas e ficar por isso mesmo. A mansidão não é permissividade. E eu vou aproveitar que a gente está nessa nova fase de reflexões. Eu trouxe também uma pergunta para a gente refletir agora, só nós mesmos. Quando eu percebo o pecado de alguém, eu tenho a tendência de condenar essa pessoa ou de chamar essa pessoa ao arrependimento? Porque foi o que aconteceu. Jesus viu o pecado da mulher, todo mundo viu, só que todo mundo queria condenar. Ninguém chamou ela ao arrependimento, ninguém ajudou ela a mudar. Uma definição muito legal de mansidão: mansidão é força sob controle. Como a gente viu lá, Jesus podia ter atirado a pedra na mulher, mas ele controlou e foi manso. Vamos ver outro momento de mansidão de Jesus, lá em João 2, do 13 ao 17. João, capítulo 2, versículo 13. João 2,13. Quando se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, novamente, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro, dentro do pátio do templo. O templo tinha várias divisões e vários pátios. Aí no pátio tinha pessoas lá vendendo bois, ovelhas, trocando dinheiro. Porque no templo se fazia oferta de animais. E essas pessoas, esses vendedores, eles vendiam os animais para serem sacrificados. As pessoas que vinham de longe sacrificar, elas traziam o dinheiro, chegavam lá, comprava e sacrificava. Era mais cômodo, era mais fácil para as pessoas fazerem isso. Ou até pessoas estrangeiras que vinham de outro lugar e queriam ali trocar dinheiro. Uma casa de câmbio também tinha lá, no pátio do templo. Então, ele, Jesus, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Então, Jesus aqui, ele tem uma atitude energética de purificar o templo, de tirar aqueles vendedores, aqueles cambistas que estavam ali dentro do pátio do templo, vendendo animais, trocando dinheiro.
Jesus ele faz um chicote e expulsa as pessoas. Ele não dá chicotada em ninguém não, senão ele ia pecar. Mas ele expulsa, ele assusta as pessoas, os animais, e tira todos os vendedores de lá, derruba a mesa dos cambistas, vira as suas mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Será que Jesus foi manso nessa situação? Será que Jesus perdeu a mansidão aqui e ficou bravo, irado? Eu acredito que não. Que mesmo na sua indignação santa, Jesus não perdeu a mansidão. Ele não pecou. Ele não, em momento nenhum ele pecou, porque senão ele não seria o Salvador, o nosso Salvador. Ele purificando o templo, ele nesse momento energético onde ele expulsou essas pessoas que estavam corrompendo o pátio do templo, fazendo algo que não era para aquele lugar. Eles podiam fazer fora, mas eles estavam dentro do templo fazendo um comércio. E Jesus purifica: tira essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E no versículo 17 os discípulos lembram do Salmo: o zelo pela tua casa me consumirá. Então Jesus, quando vê o erro, quando vê algo errado, ele exorta e tira aquilo, porque ele tinha autoridade, ele era o Filho de Deus, a casa era do pai dele, ele é o herdeiro, ele poderia fazer tudo aquilo com autoridade. Até aí nas escrituras depois o pessoal vai questionar a autoridade dele, mas ele tem autoridade, ele é o Filho de Deus. E para mim nesse episódio também mostra a mansidão de Jesus. E mostra também que não é permissividade. Mostra que mesmo em situações que precisamos ser mais energéticos, seja com nossos filhos, na hora de discipliná-los e corrigi-los, seja na hora de ver algo errado, a gente pode fazer tudo isso com mansidão, tudo isso sem pecar, assim como Jesus fez. Que essa mansidão é essa força sob controle. Jesus usou a força, mas de forma controlada. Essas pessoas lá no templo estavam indo para o templo para trabalhar, para trocar animais. Eu vou criar isso aqui, vou fazer isso aqui para me vender para o pessoal lá no templo. Eu vou conseguir essas moedas de outro país aqui, isso para mim trocar lá no templo por um preço. E provavelmente eles praticavam ali preços exorbitantes, animais que não eram apropriados para o sacrifício. Muitas coisas erradas provavelmente tinha ali também, e todos os anos Jesus via aquilo. Aquilo não é uma situação, naquele ano que Jesus subiu, inventaram aquele mercado. Provavelmente era uma situação que já vinha se arrastando há anos, Jesus já viu aquilo ali há anos, muitas coisas aconteceram, aquilo ali já estaria há muito tempo lá, e foi o momento que Jesus realmente tirou para purificar o templo, para que a motivação das pessoas para irem para o templo seja louvar, orar a Deus, sacrificar, buscar a Deus. E uma pergunta que a gente pode também fazer nessa escritura, né? Qual é a minha motivação ao vir no culto hoje? Por que eu vim aqui hoje? Porque eu saí de casa e a maioria de nós mora bem longe daqui, desse local onde a gente se reúne. Por que a gente veio aqui hoje? Que seja para adorar a Deus, que seja para estar com Deus, que esteja para estarmos em comunhão com Deus e uns com os outros. E uma última escritura: a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Vamos ler lá em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Aqui a famosa lista dos frutos do Espírito. Antes ele fala da carne. Eu acho que é até bom a gente ler o da carne, porque tem a ira ali, né? Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes
já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Entretanto, contudo, todavia, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e a nossa mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, a mansidão é um fruto do Espírito. Por mais que a gente se esforce, eu vou ser manso, eu vou ser manso, eu vou ser manso, eu não vou brigar, eu não vou brigar. Quando eu penso, eu não vou brigar, estou concentrado mais em não brigar, em não fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa. Mas a força de vontade, a nossa natureza humana, naturalmente, não somos mansos. Então, precisamos que o Espírito Santo de Deus haja em nós. Precisamos fortalecer o Espírito Santo de Deus. Precisamos praticar disciplinas espirituais que nos fortaleçam espiritualmente para que a mansidão seja presente em nossa vida. Precisamos orar, buscar comunhão com Deus, precisamos nos derramar diante de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus com profundidade, meditar, precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos levar a palavra de Deus a outras pessoas, precisamos ter comunhão profunda em nossa igreja, termos amizades sinceras, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos animar, encorajar uns aos outros todos os dias. Essas disciplinas espirituais produzirão os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Não adianta a gente querer ser manso, não adianta a gente querer ser humilde, ser bom, não adianta a gente querer ter paz, paciência, amor, alegria, domínio próprio. Todos esses frutos do Espírito Santo só vêm pelo Espírito Santo. Não tem força de vontade, não tem nada que possamos fazer além de buscar o Espírito Santo de Deus para nos dar esses frutos. Então, que Deus nos ajude a termos esse coração manso, igual ao de Jesus. Aí, umas últimas perguntas para a gente refletir, uns 5 minutos, ou em grupo de 4, 3, 2, ou se você quiser refletir sozinho também, fique à vontade. Eu tenho o hábito de gritar e aumentar o tom de voz para brigar com as pessoas? Eu tenho. Eu preciso mudar isso, não é não, Jéssica? Quando estou estressado, machuco as pessoas ao meu redor? Quais as pessoas que preciso pedir perdão por ter gritado com elas? E um desafio, orar a Deus para transformar o meu caráter num caráter manso. Então eu vou separar aqui 10 minutos, depois o coral volta para a gente encerrar. Vai ter a ceia e a oferta também depois.
Pronto, todos? Vamos para o momento da ceia. Bom, esse é o momento da ceia. É um momento que nos recordamos do sacrifício de Jesus Cristo por nós, né? O derramamento de sangue para comprar nossos pecados. Vou ler uma passagem aqui em Tito 2, versículos do 11 ao 14. E aí diz assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. E foi isso que Jesus fez por nós naquela cruz, né? E hoje podemos ser gratos por esse sacrifício que Deus fez por nós, entregando seu Filho na cruz por todos nós, e garantindo que essa morte de Cristo nos fez particularmente dele, né? Como diz aqui no 14, né? Purificando-nos para si mesmo um povo particularmente seu, né? E temos essa gratidão com Ele por toda a eternidade. Vamos orar. Deus poderoso Deus, quero te agradecer, Senhor Deus, nesse domingo em que estamos aqui, Senhor Pai, cultuando ao Senhor, e que possamos ser gratos, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho amado por nós na cruz, comprando nossos pecados, né, nos remindo de toda impureza, de toda iniquidade, Pai. Sejamos todos gratos. Em nome de Jesus, amém. Esse é o momento das ofertas. Eu quero ler uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32 até o 37.
Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita do Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Eu trouxe essa passagem aqui porque a gente vê naquela época, a Bíblia está repleta de exemplos onde as pessoas faziam grandes sacrifícios, né? E aqui as pessoas vendiam casas, né? Vendiam terrenos, o que para a gente nessa época de hoje é uma coisa muito... ninguém vai vender um terreno, uma casa, mas aqui dá para a gente ver o quanto eles se importavam com as pessoas a ponto de fazer isso, né? O que para a gente hoje seria algo muito complicado fazer, né? Mas naquela época eles davam muita importância, né? a essa forma de obra, né? De servidão, né? Então vendiam terrenos, vendiam casas, né? Para ajudar o próximo, para ajudar aqueles necessitados. E ofertar é servir a Deus com o propósito de ajudar, independente da quantidade, independente do valor em si, né? E é com o coração, né? Porque Deus, ele vê nossos corações nesse momento, né? E aí podemos usar de exemplo todas as pessoas que antes serviam com grandes coisas, para que a gente possa servir com o que a gente puder de coração hoje, né? E é isso que eu quero chamar vocês, né, para essa reflexão. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, obrigado, Pai, porque podemos refletir, Senhor, que a Tua obra requer que possamos servi-lo, Senhor Pai, também com ofertas, e que possamos servi-lo, Senhor Pai, com o coração, Senhor Pai, o coração puro, o coração limpo, né? Independente da quantidade de valor e forma de servir com oferta, mas que possamos, Senhor Pai, ter um coração bom em ajudar, né, e servir a Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus. E durante esse louvor a gente pode fazer nossas ofertas. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, pois de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus prometeu saciar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Bem-aventurados
os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles verão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Deus recompensará os seus. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Em nosso caminhar com Deus. Em nosso caminhar com Deus. Cantar mais um louvor. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eterno. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nosso culto está encerrado, temos um ótimo convívio e um ótimo domingo.